Boa noite a todos. Nós, na quinta-feira passada, concluímos o nosso estudo sobre a armadura de Deus, naquele contexto de que, entre outras coisas, nós somos soldados de Cristo e o Senhor colocou ao nosso dispor toda a sua armadura para que possamos resistir no dia mau, na nossa luta contra Satanás, o inimigo das nossas almas e as suas hostes espirituais, e nesse dia mau nós ficarmos firmes. E nós então consideramos a última peça dessa armadura, a oração. E nós lemos em Efésios capítulo 6 as duas modalidades, os dois modelos de oração. Orando em todo o tempo, isto é, vivendo em comunhão e conectados com o Senhor, enviando telegramas para o céu, orações rápidas, mas estando assim em comunhão. E então, depois, separando um lugar à parte, e portanto, para nós orarmos em secreto, e o nosso Pai, que vê em secreto, Ele nos recompensará. E em princípio o nosso estudo acabaria assim, até nós pensarmos num estudo novo, um estudo diferente. Mas eu sabia os versículos que estavam a seguir, e eu pensei fazermos um estudo intercalado acerca destes versículos, porque são de veras interessantes. E então, a seguir a esse versículo que nós consideramos sobre a oração, o apóstolo Paulo, ele acrescenta uma coisa. Ele, no versículo 19 do capítulo 6, ele diz: "E orai por mim." Orai por mim. Isto revela o quê? Revela que o apóstolo Paulo, apesar de ser alguém que tinha sido arrebatado ao céu, ele nunca perdeu a lucidez da sua necessidade, da sua fraqueza, de que pertencia ao corpo de Cristo e que precisava dos outros membros desse corpo, precisava dos outros crentes. Às vezes, na vida cristã, as pessoas atingem um nível alto, um patamar elevado, e pensam que já não precisam de mais ninguém. É o princípio da queda. O apóstolo Paulo nunca pensou assim. Então, ele pede a várias igrejas, não somente aqui, ele pede à igreja dos Tessalonicenses, dos Colossenses, para orarem por ele. Isto parece que fazia parte da sua maneira de ser, da sua maneira de estar. E então ele pede que orem por ele. Aqui, especificamente, por causa de quê? Ele explica: "Orai por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho." Ele ora para quê? Numa área muito singular, acerca do mistério do Evangelho, para que ele pregue com eficácia, para que ele anuncie este mistério como lhe convém falar. Então, ele pede: orem por mim. Definição. O que é um mistério? A palavra de Deus fala-nos acerca de alguns mistérios. Por exemplo, Daniel, nós lemos que o Senhor lhe disse que a ele lhe iria mostrar os mistérios dos últimos dias. Isto é, o Senhor iria revelar profeticamente aquilo que iria acontecer nos últimos dias. Os mistérios dos últimos dias. A Tito foi revelado. O Senhor Jesus fala aos seus discípulos, em Mateus capítulo 13, e ele diz que a eles, aqueles que estavam mais próximos dele, os discípulos, lhes seria revelado os mistérios do reino de Deus, algo relacionado com o reino que o Senhor iria estabelecer na terra. O apóstolo Paulo, e nós iremos ver, há um mistério que o Senhor lhe revela, primeiramente a ele, diretamente, e depois tem-nos revelado, através dele, e o Espírito Santo tem revelado a outros crentes este mistério, mas foi-lhe dado em primeira mão. Mistério é algo, então, que esteve oculto, por vezes durante séculos, esteve sempre na mente de Deus, faz parte dos propósitos de Deus, mas, vindo a plenitude dos tempos para o Senhor, chegando o dia em que Ele tenha apontado isso no seu calendário, Ele revela em que consiste esse mistério. São coisas que outrora não tinham sido reveladas, passaram a ser conhecidas a partir da revelação desses mistérios. Então o apóstolo Paulo diz que este mistério lhe foi revelado. Vamos ver 4 áreas
que foram reveladas, relacionadas com aquilo que esteve oculto e que foi revelado em primeira mão ao apóstolo Paulo e posteriormente ao seu povo. E em Efésios capítulo 3, nós lemos um desses 4 aspectos que eu decidi considerar convosco. No capítulo 4 nós lemos assim: pelo que quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens. Portanto, este mistério, nós lemos aqui, noutros séculos, no tempo passado, séculos atrás, esteve sempre oculto e foi agora manifestado. A saber, em que é que consiste? Versículo 6, que os gentios são co-herdeiros de um mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo, pelo Evangelho. Os judeus e os que não são judeus, os gentios, pertencerem ao mesmo corpo. Estarem em pé de igualdade. Usando aquele diálogo entre a mulher Sirofenícia, que estava a clamar pela sua filha, e o Senhor Jesus, a certa altura, a mulher diz, ela que não era judia, ela disse: mas os cães também comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Isto é uma linguagem, à primeira vista, ofensiva até, mas não, ilustra esta verdade, que os judeus estavam à mesa e nós não estávamos sentados à mesma mesa. Isto é, eles ocupavam um lugar de eleição e de privilégio em relação ao seu relacionamento com Deus, comparado com o relacionamento que os gentios tinham. Nós vemos que ao povo judeu foram-lhes dadas as promessas, os oráculos de Deus. A palavra de Deus foi confiada a este povo. Nós, outrora, vivíamos sem Deus e sem esperança. E eles viviam com Deus e tinham esperança. E esses oráculos, o Velho Testamento, essas Escrituras, estavam de uma forma muito particular direcionadas para este povo. E este versículo diz que nós agora, os que não são judeus, ficam co-herdeiros, co-participantes, sentados, como disse, sentados à mesma mesa. Porquê? Porque em Cristo, dos dois povos, dos dois ele fez um. Como? Derrubando a parede de separação que estava no meio, através da sua morte na cruz do Calvário. E agora, não há diferença entre judeu e gentio. Vamos herdar juntamente com o povo judeu, que pertence à Igreja, ao corpo de Cristo. Agora somos coparticipantes das suas bênçãos. E eles coparticipantes das bênçãos daqueles que não são judeus e que pertencem à Igreja. Todos juntos, num corpo, abençoados com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Primeiro aspecto deste mistério, não há diferença entre judeu e gentio. Os dois povos, sentados à mesma mesa, dos dois, fez um, derrubando a parede de separação. O segundo aspecto deste mistério, em Colossenses, nós lemos isto. No capítulo 1, versículo 26 e 27, diz assim: o mistério que esteve oculto desde todos os séculos. A mesma linguagem que nós vemos acerca dos dois povos faziam um, pertencentes ao mesmo corpo. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Vivíamos sem esperança. Mas agora, este mistério revela uma coisa. Temos esperança em Cristo. E Cristo está em nós. Cristo em nós. A sequência é esta. Ouvimos a palavra da verdade do Evangelho da graça de Deus, é o Evangelho da vossa salvação, tendo nele também querido, foste selados com o Espírito Santo da promessa. Ouvimos, cremos neste Evangelho, recebemos Jesus como nosso Salvador e somos selados com o Espírito Santo da promessa. E Cristo passa a habitar em nós, por meio do seu Espírito, até o dia da redenção. Cristo em vós.
E a esperança de quê? A esperança da glória. Por isso Paulo, noutra parte, ele diz assim: a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória acima de qualquer comparação. Aqueles que ele predestinou, também chamou, justificou e glorificou. Não somente nós vamos ser glorificados um dia, vamos entrar na glória de Deus. Mas é como que nós já estejamos lá. Nos planos de Deus, não estamos, mas é como se já estivéssemos. Aqueles que ele predestinou, chamou, justificou, também glorificou. Também já estamos glorificados, apesar de estarmos ainda na terra, aos olhos de Deus. Já estamos assentados lá, abençoados com todas as bênçãos espirituais, nomeadamente a glória de Deus. Cristo em vós, esperança da glória. Terceiro aspecto deste mistério. A igreja em si, a formação da igreja, o corpo de Cristo, do qual o Senhor Jesus é a cabeça. A igreja nestes moldes não era conhecida. Até que o Senhor revelou isto ao apóstolo Paulo, neste contexto do mistério que esteve oculto e que foi revelado. Oculto durante os séculos passados. E em Efésios capítulo 5, versículo 23, nós lemos assim: Cristo, a cabeça da igreja, sendo Ele próprio o Salvador do corpo. Cristo, a cabeça, a igreja, o seu corpo, sendo Ele aquele que salvou o corpo, aquele que salvou a igreja. Este é o maior projeto de Deus. A igreja é o maior projeto de Deus. E nós podemos imaginar com que sentimento, honra. Jesus, que amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela para a santificar. Um dia Ele vai apresentar esta igreja, que é o seu corpo. Ele vai apresentar a si mesmo esta igreja como uma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. E vai dizer ao Pai: eis-me aqui a mim e aos filhos que tu me deste. A igreja. E este projeto de Deus esteve oculto desde os séculos passados e agora se revelou desta forma. E para esta igreja há uma promessa, um dia de tornar-se-á realidade. E é algo que diz respeito especificamente à igreja. Esta igreja, quando Jesus vier aos ares, vai ser arrebatada. E o apóstolo Paulo diz, escrevendo aos Coríntios, diz assim: eis que vos digo um mistério. Em que consiste este mistério? Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num abrir e fechar de olhos. Seremos arrebatados, estaremos para sempre com o Senhor. O mistério, nem todos dormiremos, isto é, nem todos irão passar pela morte. Quando Jesus vier aos ares arrebatar a sua igreja, aqueles que pertencem à igreja, corpo de Cristo, serão arrebatados. E lemos isso mais pormenorizadamente aos Tessalonicenses, capítulo 4, o apóstolo Paulo escreve acerca disto: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Uma referência aos que morreram pertencentes à igreja. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então será assim. Este acontecimento pode dar-se hoje. Se hoje o Senhor viesse aos ares, aqueles que neste dia de domingo, por exemplo, estão reunidos nas suas igrejas, cultuando, louvando, ouvindo a palavra de Deus, seriam arrebatados. Os que não estivessem e que pertencessem à igreja, o corpo de Cristo, também seriam. Antes, aqueles que tinham morrido e que já estão com o Senhor, a sua alma, o seu espírito, ausentes do corpo, presentes com o Senhor, seriam ressuscitados. O Senhor virá com os seus santos, com aqueles
que já estão na sua presença virá e então o seu corpo ressuscitará, corpo glorioso, irá juntar-se à sua alma, ao seu espírito. Nós iríamos ressuscitar no abrir e fechar de olhos e com corpo glorioso também iríamos, sem passar pela morte física, iríamos nos encontrar com o Senhor. Se não for hoje, será um dia. E o arrebatamento é pertença exclusiva da Igreja. Esteve oculto. Este mistério esteve oculto e foi revelado. E é nosso. E pertence-nos. Faz parte da nossa herança como povo de Deus, como membros da Igreja de Cristo. Então, Paulo diz, orai por mim, para que no abrir da minha boca eu torne notório este mistério, para que eu faça convenientemente. Nós que pregamos, nós que ensinamos, não temos que nos sentir diminuídos se nós pedirmos ao povo de Deus para orar por nós. Antes, manifestamos humildade, dependência. Somos pobres e necessitados. E precisamos do cuidado do Senhor. E precisamos do cuidado dos nossos irmãos na fé que pertencem à Igreja à qual nós pertencemos. À Igreja Corpo de Cristo, que também esteve oculta durante os séculos passados e agora é uma realidade. A Igreja é essa, que um dia será arrebatada. A Igreja é essa composta por judeus e gentios, com uma fé comum, uma salvação comum, a fé comum no Salvador, o Senhor Jesus. A salvação comum que provém do facto de nós o recebermos no nosso coração como o único Salvador e único Senhor, o qual um dia virá aos ares arrebatar a sua Igreja antes da ira que Ele vai desencadear sobre o mundo na grande tribulação. Mistério glorioso é nosso em Cristo. E isso deve aumentar a nossa apreciação por aquilo que temos em Deus e a nossa gratidão por aquilo que o Senhor Jesus fez a nosso favor. Que o Senhor nos abençoe.